Olá, desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, durante muito tempo, as teorias da psicologia foram importadas em sua maioria dos países europeus. E no campo da psicologia social, as referências eram de origem norte-americana. Mas na década de 70, alguns questionamentos começaram a surgir por meio dos psicólogos dos países latinos do tipo: onde estamos e para onde vamos? A quem servimos? Para que psicólogos? Esses questionamentos, juntamente com a crise da psicologia social, contribuíram para o surgimento da psicologia latino-americana. É sobre isso que iríamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Desenvolvendo, esses questionamentos levaram alguns psicólogos a reconhecerem a importância de ter uma psicologia mais relacionada com as características culturais e sociohistóricas de seu povo. Aqui no Brasil, Silvia Lane inicia uma série de investigações para compreender o sujeito a partir da sua história, da sua cultura, das suas relações, das constituições familiar e etc. Essas investigações foram muito importantes para o avanço das pesquisas científicas na área da psicologia. Se você é um profissional ou um estudante de psicologia, sabe o quanto que é importante considerar essas informações para se aproximar da identidade e auxiliar no desenvolvimento do sujeito. Então é muito importante que a gente se aproxime da história, da relação que o sujeito tem consigo, com o outro e com o mundo. Assim, nós conseguimos então dar um suporte, de dar um atendimento, de prestar um atendimento personalizado, um atendimento que dê voz para a subjetividade do indivíduo. Por muito tempo, a nossa atuação ela foi direcionada de uma forma que estava aniquilando várias subjetividades. Então vamos lá, desenvolvendo. A psicologia latino-americana surge na década de 70 com a crise da psicologia social, através dos questionamentos e inquietações de alguns psicólogos. Algumas pessoas podem estar aí se perguntando: nossa, qual era o sentido desses questionamentos? Onde alguns psicólogos passaram a se questionar para que psicólogos, a quem servimos, para onde estamos indo. Eu posso garantir a todos vocês que através das minhas leituras eu pude concluir que esses questionamentos tinham muito sentido na época. No início, como eu comentei, a nossa atuação ela foi direcionada para atender um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas era considerado a elite da sociedade. Quando o psicólogo tinha um espaço nas escolas, a finalidade da sua atuação era adaptar, diagnosticar. Então, através de algumas reflexões, de alguns questionamentos, alguns psicólogos passaram a reconhecer a importância de uma psicologia mais democrática, que todos tenham acesso, e também de uma psicologia mais crítica, que dê voz para a subjetividade humana. Isso, desenvolvendo essas perguntas, foram muito pertinentes e que bom que eles a fizeram, pois foi a partir desse incômodo, dessas inquietações e questionamentos desses psicólogos que conseguimos, ainda com a resistência de alguns profissionais, mas conseguimos mudar um pouco o nosso olhar, os nossos fazeres, contribuindo aí com a mudança na forma de pensar a psicologia. Os profissionais da área da psicologia social passaram então a buscar formas para compreender o que estava acontecendo. E quando eles passam a buscar por essa compreensão, eles retomam a sua história e se depara com o quê? Com
psicologia experimental, concreta, voltada para a manutenção do sistema, pois foi a partir desse campo que surgiu a psicologia social. Então, os profissionais passam a ampliar o seu olhar para além da sua base, que é a psicologia experimental, passa a adotar uma postura mais crítica sobre o seu olhar, sobre o seu fazer, sobre a sua atuação, passam a questionar a sua eficácia e a sua função, olhando, voltando-se para especificidades latino-americanas e perguntando a quem estamos servindo. Nesse movimento de muitas reflexões, questionamentos e inquietações, muitos foram os encontros, os eventos, as reuniões. No encontro de 1979, a ALAPSO, Associação Latino-Americana de Psicologia Social, no Peru, foi Silvia Laine quem trouxe o desejo e o ânimo para a constituição da ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social, sendo em 1980, no Rio de Janeiro, que esse se constituiu. Essa associação se preocupava com a construção de uma psicologia social crítica voltada para os problemas nacionais, visando uma sociedade mais justa, menos desigual e com uma ação compromissada por parte dos profissionais da psicologia em buscar qualidade de vida para a sociedade brasileira. Com os estudos e pesquisas de Silvia Laine, a partir de 1970, foi possível avançar em saberes com a disseminação da psicologia e a possibilidade de maior acesso ao trabalho do psicólogo. Esse avanço se deu a partir de 2 pontos. Primeiro, dos estudos e de intervenções a respeito da situação em que os cidadãos brasileiros vivenciavam e dos debates com os profissionais da América Latina, onde a realidade social, econômica, cultural e política são semelhantes. O voltar-se para as discussões sobre as demandas sociais mais contextualizadas com a população brasileira foi fundamental para a mudança de paradigmas. A psicologia, então, desenvolvendo, passou a compreender e a estruturar a sua atuação a partir do entendimento que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. A necessidade de adequar a psicologia à realidade dos países latino-americanos resultou na busca e construção de novos caminhos. No Brasil, muitas foram as contribuições fundamentadas em reflexões teórico-práticas, destacando-se Silvia Laine, Ana Bock e entre outros profissionais e estudiosos. Para pensar novas formas de fazer, Silvia Laine buscou no materialismo histórico-dialético a base para a psicologia social crítica que buscava transformação social. Ela procurou compreender o sujeito como um ser que interage com o meio, pois quanto mais esse ser se transforma, mais transforma o mundo e volta a se transformar dialeticamente e de forma dinâmica. Por isso, desenvolvendo falar do fenômeno psicológico é falar também da sociedade, é falar de uma subjetividade humana de forma objetiva e também
é falar sobre onde vive esse homem. A compreensão do mundo interno precisa necessariamente da compreensão do mundo externo. Como e onde vive esse sujeito? Como ele controla as suas relações, como essas relações são construídas, pois esses são os aspectos de um mesmo homem em movimento que atua, interfere, se deixa interferir e dessa forma modifica o mundo que, com suas experiências, modifica e constitui o psicológico do homem. Questionamentos em relação à forma de atuação norte-americana, principalmente, era um paradigma a ser quebrado, pois entendiam que se tratava de uma ciência que não caminhava em consonância com a cultura e o desenvolvimento do seu povo. Aqui nós daremos um destaque para Martim Baró, que nos convocou para novos olhares, para que não nos conformássemos com uma visão que ele chamou míope, adotada a partir do imperialismo norte-americano. Ele chamou para a revisão de nossos fazeres e para caminhar em direção a um fazer crítico e contextualizado. Martim Baró, ele foi um psicólogo que defendeu a ideia de que a psicologia deve estabelecer uma estreita relação com as condições sociais, locais e históricas das pessoas com quem atua, além de compreender as aspirações desse povo com quem trabalha. A psicologia da libertação é a psicologia que assume o seu fazer pela camada popular da América Latina. Considerando o momento histórico, a libertação tem duas implicações: libertar a psicologia enquanto prática, passando a rever a sua praxis, seu saber e fazer, que deixam de estar a serviço de uma elite para atender às lutas populares, e também libertá-la no sentido de torná-la engajada nessas lutas. Precisamos compreender a fome, a desigualdade e as violações de direitos que a população brasileira e da América Latina vivenciam, para assim ter uma atuação contextualizada e comprometida com os sujeitos dos mais diversos Brasis. A gente não pode perder de vista o que nós já aprendemos, estarmos atentos aos contextos sociais, agindo conforme a demanda e a cultura local e trabalhando com a conscientização para uma ação, para uma prática contextualizada e transformadora. Somos seres políticos que interferimos e modificamos o mundo a todo momento. E por ele também somos influenciados, modificados, temos as interferências. Alguns teóricos desenvolvendo, de acordo com as referências que eu tenho em mãos, que eu estou usando para a construção desse roteiro, indagam se existe a possibilidade de ter alguma psicologia que não seja política. E com a nossa história, percebemos que não. Iremos falar mais sobre isso no próximo vídeo desta série. Por isso, fique atento aqui no canal, que se Deus quiser, na semana que vem, às 18h15, na quarta-feira, teremos um novo vídeo desta série. E aí, desenvolvendo, você gostou desse conteúdo? Através das referências, através dos pontos históricos que eu trouxe da nossa profissão, vocês conseguiram compreender a importância de ter uma psicologia, de ter estudos, pesquisas, atuações contextualizadas, principalmente na nossa profissão, que tem como finalidade
promover saúde mental. Enfim, vocês compreenderam a importância de ter uma psicologia contextualizada? Conte aqui nos comentários. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Não esqueça de valorizar o meu trabalho curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo caso não seja inscrito. Também me acompanhe no Instagram, @FrancieleSilva_oficial. Do mais, um beijo